Torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, o pessoal falando sobre a vitória do Mengão contra o Criciúma, 2-1, o Flamengo conquista mais 3 pontos, Pedro e Gabigol marcaram os gols da vitória do Mengão. Vou aproveitar e deixar os créditos ao canal oficial da ESPN, link na descrição, deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. Vambora, agora sem parar, hein, fã de esportes, obrigado aí pela sua participação já de antemão, galera que tá participando com a gente com a hashtag ESPNFCBR. Vamos falar desse Flamengo e Criciúma. O jogo não foi no Rio de Janeiro, nem em Santa Catarina, o jogo foi lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. E olha, eu quero saber dos senhores como é que foi essa partida, porque foi uma partida que eu acho que até certo ponto foi tranquila. Sim, jogar contra o Criciúma nunca é fácil, né? Diga-se de passagem, é bom a gente sempre falar isso, né? Baita de uma equipe legal de a gente assistir também, né? Consegue construir, tanto é que construiu um placar de 1-0, amarrou o jogo ali, mas de repente, no segundo tempo, aconteceu um pouquinho de tudo. Vamos aos poucos, então, André Donk, boa noite pra você, seja bem-vindo. Gostou desse Flamengo? Gostou desse Criciúma? Gostou da partida hoje, Donk? Boa noite. Boa noite, Luciano, Nath, Bubu, fã de esporte, sempre bom estar com vocês. Eu não gostei da partida do Flamengo. Assim, a gente vai entrar no mérito da virada. Eu acho que demonstra muita força do elenco, embora o primeiro gol seja do Pedro, depois é o Gabigol que sai do banco, mas é um gol de pênalti. Mas acho que o Flamengo consegue ter recursos técnicos individuais, porque coletivamente a coisa não rolou. Sem a bola, achei um time... faltou intensidade e por mais que a gente possa falar, mas os uruguaios estavam voltando hoje, 2 deles titulares, né? Os principais, a De La Cruz e o Arrascaeta, mas o Flamengo ficou 9 dias sem jogar desde o último jogo, então eu esperava uma intensidade maior sem a bola e com a bola um time um pouco desorganizado, dependeu muito do lado esquerdo no primeiro tempo. Teve, assim, uns 10 minutos ali entre os 15 e os 25 que foram bons, que é 2 passes longos do De La Cruz. E depois para, né, o Cebolinha. Exato, e parou por ali. Ele também estava voltando, né? Diga-se também estava voltando, acho que é né? bom de destacar, porque fisicamente ele entregou bem. Ele é um dos que eu não questiono, porque é um cara que ficou um bom tempo parado, ele até falou disso. E o Criciúma, para mim, extremamente organizado. Que time combativo, muito bem treinado pelo Tencate, fez por merecer a vantagem no primeiro tempo. Tirando os espaços do Flamengo, sabendo explorar suas chances, teve muito mais finalizações na primeira etapa, tanto que o jogo termina, mesmo com a blitz do Flamengo ali no fim, o Criciúma teve 16 finalizações contra 15, o Flamengo não acertou o alvo no primeiro tempo, então acho que o Criciúma foi melhor e o Flamengo cresce muito a partir dos lances, que a gente vai debater depois, mas também por conta dessa questão do banco, de você ter recursos, e ainda que não coletivamente não tenha funcionado, mas tenha entrado no Luiz Araújo, que tem sido importante do Flamengo, então individualmente, acho que as coisas permitiram que o Flamengo conseguisse ser competitivo e conseguisse essa vitória. Mas coletivamente, não gostei do jogo. Achei que foi abaixo, a intensidade sem a bola. A questão da organização também pecou quando o time teve a bola. Coletivamente, não fluiu. E o Criciúma, para mim, fez mais uma grande partida, um belo trabalho, tem se destacado. E só um ponto, que eu acho que não justifica a atuação ruim do Flamengo, mas não pode ser ignorado, porque influencia. O gramado péssimo. A bola para circular era muito complicado e isso acaba prejudicando o time mais técnico. Você via muitas vezes a bola quicando, às vezes levantava areia em algumas inversões de jogo. Então, é um aspecto que, para mim, influenciou, mas não serve de justificativo para uma partida que o Flamengo não apresentou um grande futebol. Daqui a pouco a Renata Ruel vai falar justamente desse lance aí, que é o segundo pênalti. Vamos falar também do primeiro pênalti, se é que há discussão. E tem também o lance ali no meio dos 2 pênaltis ali, o lance do goleiro do Criciúma, que acaba subindo o pé, tirando uma bola que havia batido no travessão. Daqui a pouco a gente fala desse lance. Será que ele levantou demais a perna ali, quase atinge a cabeça do Léo Pereira e tudo mais? 3 lances polêmicos. Daqui a pouquinho a nossa arbitragem vai ser discutida por aqui. Mas antes, vamos para os números dessa partida, onde o Flamengo teve maior posse de bola, com 62%, mas as finalizações ficaram pro lado do Criciúma. Foi mais ou menos o que o Donk falou aqui, o Criciúma conseguiu produzir mais, mesmo com menos posse de bola, apesar das finalizações certas, tem um número maior aí pro Flamengo, assim como as grandes chances, né? Ações na área rival, 25-20, aí também um número maior pro time rubro-negro, e escanteios 7-4. Mas em determinado momento da partida, Criciúma controlando a partida de maneira coerente ali, né? Contra esse Flamengo que não conseguia produzir. E fica muito nisso também, Natália, na volta dos uruguaios. Sim. Ótima Copa América, tudo mais. Voltando, o Flamengo ganha força com os uruguaios, mas criatividade talvez seja o maior problema hoje desse Flamengo antes de tudo acontecer, da tempestade acontecer. Boa noite, rapaz. Boa noite ao fã de esporte. Mas se a gente pegar o melhor momento no recorte Tite no Flamengo é sem os jogadores. O desempenho do time cresceu
né, nas adversidades que ele teve, de lesão e de jogadores na Copa América. Ele arrumou uma alternativa, ele arrumou alternativas para que ele conseguisse desempenhar melhor. O Flamengo não desempenhava bem no começo da temporada, muito questionado, né? Até ali a virada de chave, quando ganha do Corinthians, no Maracanã, e aí começam os resultados a encaixarem e o desempenho melhorar, o time tinha uma interrogação em relação à Copa América, continua numa produção muito boa, mesmo com os desfalques, e consegue manter ali um nível de apresentação. É que essa sequencinha, um pouco antes. essa sequencinha agora dos últimos jogos, tirando aí o jogo que foi adiado, Sim. mas Cuiabá, Exato. Fortaleza e agora contra o Que são Criciúma... confrontos dificílimos, né? São confrontos difíceis. São adversários muito bem treinados, acho que a gente tem que colocar, o Dom que já citou, o Tencati faz um baita trabalho no Criciúma. É um time organizado, ele tem leitura de jogo, ele soube muito bem ler as estratégias do Flamengo. Concordo com o Dom que o gramado é ruim, mas foi uma escolha do Flamengo, né? Tem esse ponto. A venda de mando, isso é verdade. né? Você tem toda a razão. Então, assim, o gramado estava ruim para os dois lados. O Criciúma foi muito bem no primeiro tempo e o Flamengo desorganizado. E aí, no segundo tempo, é mais naquele abafa, naquela necessidade, individualidades, do que propriamente uma organização coletiva da equipe. Não sei como é que o Tite vai organizar isso para os próximos jogos, tem uma sequência muito difícil, mas acho que para o flamenguista fica os 3 pontos, mais do que o desempenho hoje. A gente falou bastante da volta aí dos uruguaios, houve também Rodrigo Bueno em relação a essa vitória do Flamengo para cima do Criciúma. Vamos colocar um pouquinho dos números aí dos uruguaios para você, porque a gente teve a volta de La Cruz, a gente teve a volta de Arrascaeta, que, claro, acabam sendo nomes bem importantes para esse Flamengo, e a gente coloca os dois aí que jogaram hoje contra o Criciúma. Vamos jogar a partida completa, tá aí, ó. A assistência do De Arrascaeta foi para o gol do Pedro, basicamente, e aí ações com a bola. De La Cruz 87-59, chances criadas 3 para o De Arrascaeta, 2 para o De La Cruz, duelos 12-13, cruzamentos 8-2. Foram os líderes do time nos quesitos que estão destacados aí para você, fã de esportes. Ô, Bubu, o Flamengo criou pouco, o Flamengo ganhou a sua partida, que era importante, mas o Criciúma mostrou botou uma dificuldade a mais para esse Flamengo ganhar. Boa noite. Boa noite para você, Luciano, Nath, Donk, fã de esporte. Você pode ver sempre o copo meio cheio, meio vazio, né? O Flamengo virou o jogo no final, então é uma vitória, você pega no contexto do Brasileiro 3 pontos, sendo que o Flamengo vinha de um empate com o Cuiabá em casa e de uma derrota para o Fortaleza. Digamos assim, a fase fácil para o Flamengo do campeonato acabou agora. Né? Da temporada a gente viu a sequência que vai ter, sobretudo no mês de agosto, entre Libertadores voltando nas oitavas, com jogo na altitude, você pegou agora um confronto com o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, eram 9 pontos que o flamenguista tinha na conta, né? Você colocava ali o Tite ali e tal. O pior já tinha passado aparentemente pela tabela no Brasileiro. Então, você consegue uma vitória no fim. Eu vou destacar o Arrascaeta, a gente vê os números individuais. O De La Cruz participa mais do jogo, mas quem é mais decisivo é o Arrascaeta. O segundo tempo dele foi muito bom. E aí mostra o que a Nath está falando sobre a individualidade do Flamengo. O Tite, às vezes, nem precisa fazer um grande trabalho, não precisa ter um grande jogo coletivo para o Flamengo tirar da cartola algumas vitórias. O Arrascaeta tirou um pênalti da cartola que foi desperdiçado. E pouco depois, ele tira da cartola um passe, uma assistência que serve o Pedro para fazer o gol de empate. E a outra notícia positiva, o Gabigol. Né? Hoje teve gol do Gabigol. Hoje valeu. Hoje teve gol do Gabigol, um gol importante, decisivo, para ele ter confiança, a torcida, claro, em grande número em encerra uma Brasília. saída nessa janela, né? Que já fez os 7 jogos. Exatamente. Então o Gabigol também é uma notícia positiva, o Arrascaeta, o De La Cruz acho que já é uma figura sólida no meio campo, é um cara que você já conta com ele, ele é muito regular, ele não alterna, né? Sempre contribui demais para o Flamengo. Então, acho que a partir de agora a gente vai ver o real poderio desse time do Flamengo. Bubu, deixa eu te interromper um pouquinho, porque o Tite começou a falar lá em Brasília. Vamos para lá ouvir o técnico do Flamengo que ganhou do Criciúma nessa noite. Boa noite, Tite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Dos 3 últimos gols sofridos pelo Flamengo, 2 foram de bola aérea. Essa questão ligou o sinal de alerta para vocês. Há alguma preocupação quanto a isso? Uma atenção especial? Obrigada. De nós todos, sim. De nós todos. Assim como as oportunidades elas são criadas na frente, a gente tem a atenção
nesse tudo aspecto. é analisado, tudo é trabalhado, né? As formas que a gente faz os gols e as formas que a gente toma os gols, né? E preocupa não só os gols de bola parada, mas também os gols de bola em movimento, né? E a gente analisa, estuda e trabalha. Especificamente nesse lance é uma batida rápida de falta numa inversão, onde a gente ficou desconcentrado no posicionamento, aí teve uma bola de intermediária, não era uma bola de falta lateral nem de escanteio, né? Então era um híbrido ali, uma desatenção. Tite, Kleber, boa noite. Queria que você fizesse uma análise da atuação do Flamengo com a volta do De La Cruz e do Arrascaeta, que no primeiro tempo pareceu que o Flamengo acabou deixando muitos espaços, não estava fazendo uma marcação muito em cima do Criciúma. Eu queria saber a sua análise sobre esse primeiro tempo do Flamengo, principalmente. Dois tempos distintos. Concordo com a tua observação. Em relação a desempenho, eu estou com dificuldade de olhar para vocês, estou branco por causa da luz que vem direto no meu olho aqui. Estava muito ansioso no primeiro tempo. Queria fazer um segundo movimento sem ter feito o primeiro. Quando a gente está excessivamente ansioso, a naturalidade das ações ofensivas, a naturalidade dos momentos em que tu tem que fazer um processo defensivo de bola parada, ele fica prejudicado. Até pela expectativa de que volta todo mundo, tu acha que as coisas são assim. Elas não são assim. É um processo de retomada também. E eu sabia disso. E foi isso que eu falei no intervalo. Boa noite, Tite. Tudo bem? Gabriel Botelho, do Correio Brasiliense. Parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar, essa é a 40ª vitória do Flamengo aqui em Brasília. Eu queria saber de você como você enxerga, qual que é a sua opinião da relação que o Flamengo tem com Brasília. Já foi descrita que é a segunda casa do Flamengo mais de uma vez, né? Eu queria saber a sua opinião aí, a sua segunda vez vindo aqui em Brasília com o Flamengo. Não sei. É o nosso segundo jogo, o ano passado com o Santos e esse ano agora, então a gente não tem essa dimensão, mas torcida em todo lugar que a gente passou com o Flamengo no Nordeste, no Campeonato Carioca, e agora mais uma vez aqui em Brasília, a torcida apoiando, o estádio cheio, uma sensação como a gente estivesse na nossa casa. Talvez, complementando, eu não tenho condição de mencionar, mas a segunda casa é Aracaju, a segunda casa é Manaus, a segunda... Cara, onde vai, o torcedor vem e abraça. Em Brasília também. Tite, boa noite. Tite, por característica do Flamengo, principalmente com você, e com a Arrascaeta e De La Cruz, é muito toque de bola, o Flamengo conduz muito bem o jogo. E hoje a gente tinha um gramado aqui que eu acho que foi um dos piores gramados do Flamengo nessa temporada. Eu queria saber o quanto isso te atrapalhou o que você treinou durante a semana. E eu tive a sensação, até queria que você falasse sobre o Gerson, que quando o Gerson ele sente, parece que o pé dele agarra. Eu queria só que você confirmasse qual é o estado do Gerson, se foi realmente isso que aconteceu. Obrigado. O espetáculo fica prejudicado, sim. O gramado ruim, sim. Nós já tínhamos observado no jogo anterior, sim. A outra vez que nós viemos aqui, ele estava bom. Agora, não estava. O gramado fica e o espetáculo fica prejudicado. Tem atletas de alto nível, tem saúde, tem uma série de aspectos envolvendo. Não dá para ser assim. Inclusive, correndo-se o risco de agarra, daqui a pouco, um giro, tu estoura um atleta e aí... E eles são de todos, eu não estou falando que ele é do Flamengo só, eu estou falando do espetáculo em si. Tem que haver um cuidado maior. Sabe o que me deu agora? Um remember, né? Eu falo isso, eu acho que faz uns 10 anos, cara. Se a gente quer valorizar o nosso produto, por favor, gente, coloca campo bom para todos, para todos, para todos. Boa noite, Tite. Marcos Santos, da TV Band. Em primeiro lugar, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor comentasse também sobre o lance do segundo gol do Flamengo, gol de pênalti, né? E sobre a importância do Gabigol para o time também.
a importância de todos, num grupo todo mobilizado, e eu fiz questão de entrar para dentro do campo, que todas as substituições que tiveram, elas trouxeram, e eu falei isso antes da palestra, aqueles que começaram e aqueles que entraram, sabe? O técnico, eu nunca vou ser um cara que vou estar sempre na plenitude da minha alegria. Sabe por quê? Porque começam 11, entram 5, e eu olho para outros atletas que poderiam estar e poderiam estar participando. E eu estou falando isso de Bahia, eu estou falando de Lohan, que nem concentrado foram, mas que sabe que os profissionais que estão aqui respeitam muito todos e fazem dessa força do Flamengo a força do grupo e não da individualidade. O Flamengo sempre acima de qualquer coisa. Mais uma vez, a vitória do grupo. Importante, todos, é assim que a gente trabalha, não vai mudar nunca. A valorização de todos. Foi falado isso antes do jogo, foi falado no intervalo da importância do retorno dos jogadores que estavam na seleção, do retorno do Cebolinha que estava machucado. Agora a gente espera rapidamente que retorne o BH. Tem o Alan que estava suspenso, está de volta. Um grupo forte para essa travessia que a gente tem pela frente. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Cidão Marinho da Litoral News. Professor, hoje a gente viu o Flamengo... Aqui, a luz está atrapalhando. A gente viu um Flamengo que teve 2 centroavantes marcando os gols, 2 nomes de peso. O Pedro rendendo muito bem na temporada e um Gabriel que começa a evoluir depois de um momento ruim, de muitas coisas extracampo também. Começa a evoluir dentro do campo. Já teve uma apresentação melhor contra o Fortaleza, hoje entra, marca o gol. E a atmosfera da arena, quando o Gabigol entrou, foi espetacular, né? Aquilo ali parece ter mexido também com o Criciúma. Qual é importante para vocês da comissão técnica ter 2 centroavantes de peso, como Pedro e Gabigol? E a importância, claro, do Gabigol, que é um ídolo, que já disse que fica no Flamengo até o fim do ano. Obrigado. 3. Carlinhos foi decisivo no jogo contra o Atlético Mineiro, que fez gol lá decisivo. Nós temos, às vezes, a utilização de 2 pivôs, um de movimentação, 2 homens, um vindo de trás, de articulação, de atacar espaço. Hoje a gente trabalhou no 1, né? Com o Gabi por trás e o Pedro mais centralizado. A necessidade do jogo pedia, uma substituição que a gente, no momento do jogo, tira o Gerson e coloca o Gabi, recua a Rasca para fazer um time que, para buscar, a gente acreditava na busca do segundo gol. Então, ter esses jogadores é importante. A gente vai dar a volta e vai cair nesses jogadores. Nos jogadores de lado, nos jogadores de centro. 2, 3 jogadores para cada função. Essa inflamação do estádio, por conta do Gabigol, ajudou o Flamengo? A inflamação da torcida na entrada do Gabigol, ajudou? Ela já estava antes, quando a gente fez o empate, já estava antes, quando fez a substituição, e ela continuou com o Gabi até o final. Tite, tudo bem? Kleber também, boa noite. Pedro Torre, ESPN. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo saiu atrás no placar, né? Acaba tornando mais difícil, assim, subir um pouco mais a montanha para retomar o placar do jogo. A que vocês atribuem isso? Preocupa vocês? Nos últimos 2 jogos não conseguiu os 3 pontos, hoje sim, no final da partida. Considera o time um pouco mais exposto? O que passa na cabeça de vocês e preocupa daqui para frente, tendo em mente que isso que aconteceu nesses 3 últimos jogos? Obrigado. Os 3 últimos jogos, sim, mais exposto, não, porque são circunstâncias diferentes, em jogos diferentes, com grupos diferentes. Cada um com a sua história. Mas sim, saindo atrás. Isso gera uma pressão muito grande, né? E aí, esse fator, ele é gerador de ansiedade. Nós estávamos falando com a direção antes. E até um pouquinho com a experiência que nós temos de mais tempo, de cabelo branco. Todo o processo que se faz, quando é excessivamente ansioso, numa camisa pesada como a do Flamengo, tu tende a acelerar demais, a fazer o segundo movimento sem fazer o primeiro. A coordenação, ela se perde um pouco, a impaciência gera, o mental nesse aspecto, e quando sai atrás, assim, então nós tivemos que trabalhar. E nós trabalhamos antes também. E chegou no intervalo para falar assim, ei, não é assim. Justamente por esse fator. Não dá sempre sair na frente, é um aspecto emocional, mental, importante para uma vitória. Mais 2, a primeira aqui à direita. Boa noite, Tite, Kleber, Felipe Fontoura. Tite, você, todo mundo sabe, sempre foi um grande gestor de grupo, para além de um grande treinador.
Como é que você faz, tendo um Léo Ortiz que pode melhorar essa saída de bola, mas você tem 2 jogadores que estão bem? Na sua cabeça, como gestor, você, enquanto esses 2 estiverem bem, você não tenta algo melhor? Eu sou um técnico de futebol, formado em educação física, ex-atleta, que parou com 27 anos, que deve ter mais de 2.000 jogos, 2.000 palestras, 1.300 jogos, que daqui a pouco um monte de cabelo branco, que continua não dormindo direito, e que fala a verdade. Hoje, na palestra, nós estamos falando o mesmo discurso. Então, se ser gestor é falar a verdade de uma forma transparente, nós somos. Porque o mesmo que a gente conversa com a direção é a mesma conversa que tem. Às vezes, não é com vocês. Porque eu omito, eu não minto, mas eu omito situações com vocês. Eu não vou querer falar algumas. Por quê? Porque não entendo publicamente ser colocado ser importante. Respeito vocês, mas colocam, ó, eu não quero mas eles sabem que essa situação é assim. E que esse approach, que ele é emocional, que ele é da orientação técnico-tática, porque senão as coisas não funcionam, e dessa transparência na relação direção, comissão técnica, ela existe. Isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa nossa, do Flamengo. A outra eu nem sei o que é mais. Quanto o Léo Ortiz, tu falou em 2, né? São 5, 4 5. São 4, se botar o Bahia quinto, que é um menino que vem com potencial enorme, e são escolhas, né? Que a gente analisa jogo a jogo. Vamos analisar agora esse jogo e trabalhar para o jogo com vitória. E já jogaram as duplas diferentes, né? Hoje a gente optou pelo Léo Pereira no lugar do Davi, né? E entrou bem no jogo, mais uma vez. E eu não vejo momento nenhum. O que mais interessa para a gente, o que mais a gente fica feliz é que os 4 jogadores são de muita qualidade. E os 4 têm nos dado boa resposta. A última pergunta. Kitich, Rafael Costa, olá Kleber, boa noite, parabéns pela vitória. Rafael Costa do Portal Metrópolis. Eu queria que vocês avaliassem a importância desse gol de hoje especificamente para o Gabriel, depois de tudo que aconteceu. Ele chegou a balançar as redes contra o Fortaleza, o gol foi anulado, foi nítida a frustração dele, mas hoje finalmente ele conseguiu fazer o gol. Como é que vocês avaliam a importância de um gol para um jogador como o Gabigol, tão importante, tão ídolo da torcida? Boa noite. A alegria de um é a alegria de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Boa noite, obrigado. Fã de esportes, a alegria de um é a alegria de todos. Durma com essa neste sábado à noite. É isso, aprendendo. Isso aí tá no livro do Bubu. Tá lá no livro do Bubu. Os contos do Bubu. Ô, fã de esportes, e o lance, hein? Ele acabou não falando ali, não comentou a respeito do lance, né? O lance que gerou toda a discussão, uma bola que estava em campo, era a segunda bola que foi chutada contra a bola que estava valendo. Todo o lance ali, ó, que é esse lance aí, ó. O Barreto, jogador do Criciúma, Cebolinha dominou e o Barreto chutou a bola que estava ali, ó, pra lá, uma segunda bola na bola que estava em jogo. E aí? Foi pênalti ou não foi pênalti? Você já tinha visto algo parecido? Renata Ruel. Tá aí, galera, um trecho para vocês do pessoal do ESPN FC falando sobre a vitória do Flamengo contra o Criciúma, 2-1, vitória importante. O desempenho do time hoje não foi dos melhores, mas o resultado foi muito importante, 3 pontos, Flamengo vencendo o Criciúma, Gabigol também marcando, né, de pênalti ali, o gol da virada, Pedro também marcou, perdeu um pênalti, mas marcou o gol do empate, e na sequência o Gabigol marcou de pênalti e o Flamengo conquista o resultado importante, né? 3 pontos, agora é focar nas próximas partidas. Hoje o time não jogou bem, alguns torcedores ali na bronca com o desempenho do time, mas a gente olhando ali o resultado foi importante. É claro que o desempenho tem que melhorar, né? O Flamengo teve trabalho aí para virar o jogo contra o Criciúma, que é um adversário que deu bastante trabalho, né? E então o Tite tem que corrigir isso aí para a sequência, né? O time estava jogando até bem, sem os jogadores que estavam na Copa América, e é engraçado, né, que quando o Tite colocou, né, os jogadores que estavam ali na Copa América, parece que o Flamengo caiu o rendimento
e tem que corrigir isso aí para a sequência. Mas o importante foi que venceu, uma vitória para dar moral e confiança para a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.